Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Ouvidos atentos, cintos apertados, que tem pedrada nova na praça, minha gente. Desfilando com o novo álbum, quem conversa bem viver é o rapper, produtor, empresário Rashid, com o trabalho Cumulonimbus, desfilando na praça. Meu amigo, satisfação em falar contigo, Rashid, obrigado pelo tempo. Satisfação, meu irmão. Eu tô duas décadas de carreira já chegando. Esse tempo de passagem que a gente fica refletindo exatamente sobre o impacto que tem, eu imagino que necessariamente se acumula para os novos trabalhos, mas ao mesmo tempo é uma vontade de inovar, de fazer com que não seja necessariamente a mesma coisa que tu fez tempo atrás. Isso é algo que te incomoda, é algo que te incentiva? Como que tu relaciona a tua passagem com o tempo com o teu impacto na trajetória mesmo? Com certeza tem essa preocupação da não repetição, não ficar num lugar comum e tal. Mas ao mesmo tempo, conforme o tempo vai se desenrolando e se desdobrando, e a gente vai se desdobrando por meio dele, a gente vai entendendo também que o lugar comum. Eu acho que ele é muito mais um estado de espírito do que uma coisa funcional, prática, sabe? Porque a gente até pode voltar para as mesmas temáticas que abordamos, mas nunca mais vai ser a mesma coisa. A verdade é que nas caminhadas que a gente escolheu, a gente sempre vai ter algo a mais para agregar, né? Porque é isso, são muitos anos de estudo agora, de bagagem, vivenciando outros estados do Brasil, outros países do mundo, conversando com outras pessoas, trabalhando com outros produtores. Então, até às vezes, quando a gente revisita algum tema, a gente já revisita com uma perspectiva nova. Então, hoje em dia, eu sou muito mais em paz, né, com isso, essa coisa de, talvez eu já tenha falado sobre isso. Eu sempre quero me desafiar, falar coisas novas, trazer palavras novas. Isso importa muito pra gente enquanto poeta, compositor ali, né? Se importa muito que tipo de palavra você tá usando e tal. Mas eu sou muito mais leve hoje em relação a algumas temáticas, porque eu sinto que o lugar comum ele é muito mais um estado de espírito, sabe? Tem gente que não tem 5 anos de carreira, mas já está no estado de espírito lugar comum. E eu acho que a gente tem essa inquietação, assim, que tomara que passem 30, 40 anos e a gente, mesmo quando revisite certas coisas, que a gente possa revisitar com outra energia, uma nova energia, um novo olhar, né? E isso tudo que tu tá falando é tão verdade que os clássicos da música, eles se eternizam com o passar de décadas, independente do que acontece nesse meio tempo. A Hum. música que abre o teu trabalho, desse novo trabalho que a gente está falando agora, do Cumulonimbus, que inclusive se chama assim Cumulonimbus, traz Milton Nascimento. Inclusive, tu tá bebendo água numa canequinha aí que é em referência ao Milton Nascimento. É lindo demais esse Exatamente. desenho. Então, quando tu traz um sample, que eu acho que é Maria Maria a música, né? Não, Paulo e Bebeto. Paulo e Bebeto. Paulo e São Bebeto é... dois nomes, passou perto, mas Paulo e Bebeto. Explica um pouquinho da onde que veio essa inspiração, em que momento que tu decidiu trazer Milton para abrir o teu álbum. Primeiro porque eu tenho uma relação com a obra do Milton, eu sempre gosto de falar disso, porque tem a coisa de eu ter crescido em Minas também. Nasci em São Paulo, mas com 11 anos fui para Minas, para o interior de Minas, uma cidade chamada Ijaci. Fiquei ali até os 18, então um período crucial ali de formação de personalidade e caráter. Então, ao passo que eu estava correndo atrás do sonho do rap, eu estava lá no interior de Minas, então eu acabei ganhando um determinado tempero assim na minha música que eu não teria ganhado isso se eu tivesse permanecido em São Paulo. E desde então eu comecei a desenvolver uma relação mais profunda com as coisas do Milton, assim. Primeiro porque a música dele meio que parece traduzir em áudio aquelas, aquelas paisagens de Minas Gerais, as montanhas e tal, uma coisa que fica um pouco etérea, reflexiva de certa forma. E a música do Milton parece conseguir traduzir aquilo tudo em som, né? E segundo, porque a minha avó, ela tem uma história de vida assim super sofrida, super complexa, e ela cresceu e trabalhou numa fazenda que era a fazenda dos tios do Wagner Tiso. Caramba! E aí ela falava que tinha conhecido o Milton, né? E eu não teria como saber isso nunca
Mas mal sabia eu que um dia eu estaria lendo a biografia do Milton Nascimento, né, chamada Travessia, escrita pela Maria Dolores, e lá a Maria fala das visitas que o Milton fazia a essa fazenda, chamada Fazenda Couro de Cervo, que existe até hoje, ali por volta dos anos 60 e tal. Eu falei, perguntei para minha mãe falou, pô, essa é a fazenda que a avó cresceu e trabalhou, e o vô também, eles se conheceram lá. Eu falei, mano, tá ligado? Descobri ali que era verdade. E pra mim, que foi mais louco ainda, né? Em 2020, foi em 2024 que eu descobri isso, ou 25, enfim. Nos anos 2020, eu descobri através de um livro uma verdade tão interessante sobre a minha família, tá ligado? Então, ainda deixou a minha relação com a obra do Milton mais próxima. E aí eu quis abrir essa obra com esse sample, né? Com essa homenagem, na verdade, não é nem um sample, né? A gente refez aqueles coros, porque, primeiro, porque a gente está falando de um amor muito, meio bruto às vezes, né? Às vezes ingrato, às vezes nós somos os ingratos, mas um amor para a cultura. E ali o Paulo e Bebeto trata disso, de qualquer maneira de amor valer a pena, né? Então era uma metáfora interessante para começar, além de ser uma baita melodia absurda, né? De criação do Milton com Caetano, simplesmente, né? A abertura do álbum com esse coro, e é fantástico que eu botei play sem saber de nada, assim, né? Então traz essa sensação de mistério que tu já fica na expectativa do que vai vir, e aí de repente quando vem aquele coro que te remete, que eu acho que é universal, eu acho que não tem um cidadão do Brasil que não tenha uma mínima memória afetiva com essa música, porque ela é bem isso, ela é lúdica, onipresente e te transporta para esse lugar tão puro de qualquer amor vale a pena. É a música da inclusão de que Hum, os nossos sentimentos fazem sentido. Então, louco. tu vai pro céu naquele momento e aí, de repente vem o baixo, enfim, é um liquidificador na abertura do álbum que já te transporta para diversos lugares. Tá realmente difícil de escolher qual que é a música que mais mexe com o sentimento da pessoa. Mas fala o nome Exato. do álbum. Quando eu ouvi, já me remeteu, cara, isso é o nome de alguma coisa da geografia, da geologia, assim. E de fato é o nome de uma nuvem, é um tipo de nuvem, né? Cumulonimbus. Isso, exatamente. Cumulonimbus é o nome científico mesmo daquelas nuvens que trazem as tempestades, né? Mas aquelas nuvens gigantes. Algumas chegam a ter alguns quilômetros de altura e tal. E elas são conhecidas por isso, trazer tempestades, ventos fortes, descargas elétricas e, dependendo do lugar do mundo, até tornados e tal. E essa metáfora ela está relacionada com a densidade do disco, né? Um disco denso, pesado, um disco que parte da premissa das coisas que me fizeram me apaixonar pelo rap. Então é rima urgente, sagaz, inteligente, ácida, profunda, ideias impactantes e os instrumentais também, né? Que fossem para esse lugar de densidade, de peso, de emoção, né? Eu acho que conforme o rap foi ficando cada vez mais pop no sentido de popular e até pop no sentido de celebrização assim das personalidades, as batidas foram perdendo um pouco dessa emoção, uma coisa muito, como posso dizer, uma certa melancolia, às vezes uma certa raiva que a batida já transmite, uma urgência, né? Aqui no final das contas acaba sendo uma urgência. E isso eu sinto falta dessas coisas também. Então, é um disco que parte dessa premissa do que fez com que eu me apaixonasse pelo rap. E aí eu fui fazer aquelas coisas que eu tenho sentido falta. Quando eu olho no geral para a cena, obviamente você vai encontrar pessoas fazendo coisas do tipo, mas quando a gente fala da cena e do movimento cultural como um todo, e aí a metáfora da nuvem é sobre isso, né? Primeiro porque é denso, o disco é denso, é pesado e é cheio de descarga, de descarrego, né? É, Segundo porque é sobre a cultura, né? A cultura se movimenta como a nuvem também, devagar, vai chegando e quando você ouve o primeiro trovão já tá em cima, já a chuva já vai começar. E em terceiro até por uma coisa que a gente percebia, via e ouvia antigamente, que é aquela coisa do rap fechar o tempo, né? E não é nem no sentido negativo, mas no sentido de os caras começou ali, agora a gente precisa escutar um pouquinho, né? Vamos fechar a boca, tá ligado? E escutar. Acho que esse lugar
respeito para com os artistas de rap enquanto griots, enquanto pessoas que carregam conhecimento e passam, transmitem ele de forma oral. Acho que isso ficou num lugar diferente. E eu não acho que isso tem a ver só com gerações, eu acho que tem a ver com mentalidade, com dinâmica da sociedade hoje em dia. Então é um disco que tenta resgatar, de certa forma, essas coisas, esses símbolos e signos aí da cultura hip hop. Pô, que legal que tu já trouxe tudo isso, porque eu ia realmente perguntar a respeito, que tu gerou uma ansiedade generalizada em todo o teu público, porque antes de lançar o álbum, tu publicou nas redes sociais um manifesto dizendo que tu não estava apenas lançando um álbum, tu queria propor um debate, iniciar uma conversa, e é justamente sobre isso que tu está trazendo, sobre essa trajetória do rap, que ele nasce a partir da subversão, ele nasce como um grito de sobrevivência, ele nasce a partir da capoeira, digamos assim, né? Ele dialoga Uhum. com isso, com uma forma, uma tecnologia social de resistência que a população negra, seja dos Estados Unidos, seja aqui no Brasil, utilizou realmente para combater todas as formas de violência e opressão que o Estado paulatinamente reproduz. Mas de repente se transformou, como tu estava trazendo, em mainstream. De repente a gente tem rappers, seja nos Estados Unidos ou no Brasil, mais uma vez, que estão nas paradas de sucesso, que são pessoas que estão ganhando dinheiro e que bom que o rap está gerando esse status, essa qualidade de vida. É sobre isso também. Mas, de alguma maneira, começa a ficar uma inversão de valores e eu imagino que começa a confundir a cabeça tanto do ouvinte quanto do cara que está fazendo rap. Uma pessoa que não é formada devidamente ali pelo Racionais, ali que o Mano Brown não vai lá e passa a caminhada e chega de repente já se estourando, já chega no topo das paradas, corre o grande risco de fazer rimas que, na verdade, não estão contribuindo com essa caminhada e desrespeitando toda essa trajetória. É um pouco por aí, Rashid? Totalmente, cara. Totalmente por aí, porque é, a música rap, ela tem uma base, né? Que é justamente a cultura hip hop. A música rap, ela é parte de algo que é maior do que ela, né? O elemento MC e o DJ, eles fazem parte de uma cultura que ainda tem outras coisas envolvidas, breakdance, grafite, conhecimento. Então tem uma base muito forte. E se esse impacto do hip hop na sociedade hoje ele é tão notório e explícito, é porque essa base da cultura, ela, tipo, ela influencia diversos setores da sociedade mesmo. Aí você vai ver essa influência nas artes plásticas, na moda, na música como um todo, né? Hoje tem música sertaneja que usa timbre de rap, tá ligado? Ou artistas que se vestem como rappers. E aí você vai pro cinema, tá tudo lá. Tá tudo lá, o hip hop tá em todos os lugares. Teatro. E, e é só por causa dessa cultura que a música rap se tornou o que se tornou, chegando a ser, alguns anos atrás, a música mais ouvida no mundo. Isso é muito louco. Esse crescimento é uma coisa absurda que tem que ser comemorado, tem que ser celebrado. O que precisa ser tomado cuidado é o distanciamento, porque justamente esse crescimento ele traz um ônus também. Que vem uma audiência flutuante, vem pessoas que não necessariamente têm uma conexão com o movimento cultural. E eu acho que nem todo mundo vai ter, e acho que a gente também precisa entender isso, mas os artistas, as pessoas que fazem, essas pessoas que se colocam como ponte entre a arte e o consumidor da arte, ou o espectador e tal, o artista, a artista, precisa se colocar numa posição de entendimento de que eu preciso passar isso aqui adiante, cara. É, porque o presente é isso, o presente é uma ponte entre o passado e o futuro. E eu percebo que as pessoas que chegam hoje, algumas delas têm uma imensa dificuldade em se interessar mesmo, para entender quais são as raízes da cultura. E eu entendo essa distância. Quando eu entrei na cultura, na cultura hip hop, eu tinha 20 anos pregressos para estudar. Quem entra hoje na cultura hip hop tem 40 anos pregressos para estudar. Então isso vai ficando cada vez distante, mais distante. Então, se eu não fizer a minha parte, né? Se eu não vier aqui falar, ó, por que que é importante a gente conhecer, depois eu também não tenho o direito de cobrar. Então, eu preciso fazer isso, porque senão a gente se distancia de tudo aquilo que fez a gente ser tão grande.
tudo aquilo que tornou a gente o que a gente é, tudo aquilo que deu pra gente a plataforma que temos hoje para falar, tá ligado? Então, a coisa não é que o rap não pode ser grande, o rapper não pode ganhar dinheiro, não tem nada a ver com isso. A questão é que quando você entra numa loja de departamento e vê um manequim vestido igual o Rashid, você precisa refletir simplesmente de por quê, né? Quais são as razões? Por que que aquela calça é daquele jeito, aquele boné é daquele jeito? Aquilo tudo é daquele jeito porque vem de uma essência de contracultura, é algo que era para ser entre muitas aspas, a antimoda da época. Era algo que era feito para chocar, era algo que era feito para incomodar e era algo feito para identificar pessoas que pertenciam à mesma cultura. São nossos símbolos de pertencimento, né? Você olhava para alguém que se vestia daquela maneira antes, você sabia que aquela pessoa era da cultura hip hop. Hoje, como eu falei, tem um monte de gente, tem artista do sertanejo, artista que se veste como um rapper. Então, até esses símbolos de pertencimento, eles foram meio que cooptados e se afastaram um pouco da razão, né? De existirem. E como eu falei, não há nada de errado em gostar, em simpatizar e usar e tal. A questão é que os porquês estão ficando cada vez mais distantes. Então, tudo que era o nosso estilo de vida na essência mais pura da expressão, estilo de vida, foi transformado num lifestyle, né? Esvaziado no sentido de engajar mais e vender mais. Vamos fazer isso porque a molecada gosta. Então esse é o perigo, né? Quando a nossa cultura ela passa a servir de base apenas para isso, porque a partir do ponto que não engajar mais, ela vai ser substituída, como sempre é no mercado. Por isso que é preciso haver o entendimento que o mercado é uma coisa, o movimento cultural é outra. E o movimento cultural carece de defesa. É preciso ser protegido. Rachid, te ouvindo, principalmente nessa parte final, me veio à mente rápido, na hora o que aconteceu aqui em São Paulo há 2 anos, as eleições municipais, que não é exatamente com a cultura hip hop, mas dialoga diretamente, que é a cultura funk, quando o então candidato à prefeitura, o Pablo Marçal, se utilizou do discurso do funk, do movimento, da periferia, para tentar se incluir, tentar dizer, acho que tem até uma entrevista dele cantando Racionais, como se fosse formado por ali. Quando a gente vai gerando esse distanciamento entre realmente a formação do público com as rimas, a gente começa a abrir espaço para que realmente o tal do outsider, odeio essa expressão, odeio usar a expressão em inglês, mas eu acho que ela consegue sintetizar bastante que as pessoas começam a se apropriar, se dizer de dentro de um local que elas nunca pertenceram, e como a gente realmente está às vezes distante, a gente começa a confundir e às vezes essas fake news se tornam reais, se tornam, eu acho que é um bom exemplo dos perigos que tu está tentando descrever aqui. Com certeza. Porque é isso, cara. Você cria um ruído na comunicação e no ponto de vista da pessoa, a ponto de ela já não conseguir mais distinguir o que, que é de fato e o que não é. É óbvio que pessoas precisam chegar na cultura para a cultura crescer e tal. Só que quando você entra num movimento cultural, você entra por interesse no conhecimento, na expressão, no pertencimento, aquilo te abraça, aí aquilo muda a sua forma de ver o mundo, você aprende e tal. E as pessoas hoje, com o crescimento, né, é isso, elas pescam alguma coisa e usam isso como exemplo, como foi o exemplo do Pablo aí, que já tinha até falado mal do funk em entrevistas anteriores, e de repente o cara usa o funk e um monte de gente corrobora com isso. Da mesma forma como tentam usar o rap, ele mesmo tentou, como tentou usar o rap e várias pessoas corroboram com isso. Eu acho que é aí que tá a grande casca de banana da situação, assim. Porque quando você vai se distanciando de determinados valores, tá ligado? Isso você vai permitindo que essas coisas aconteçam, tá ligado? E é aí que tá o grande pulo, cara. Aí que tá. Porque é isso, enquanto cultura. A gente está falando sobre
uma formação de identidade cultural. A cultura te forma enquanto cidadão cultural, né? Uma sociedade cultural, ela te forma enquanto indivíduo, ela forma sua cosmovisão, ela forma e informa de diversos jeitos. E quando a gente olha simplesmente para a parte da indústria do entretenimento, aí passa a ver esse perigo, porque aí qualquer um pode pegar esse produto na prateleira e dizer que, ó, não, mano, mas eu escuto, é aquela foto do Luciano Huck com o CD do Racionais, tá ligado? Tipo assim, mano, você pode ouvir, você vai fazer o que você quiser com isso aí, não significa que você é daqui de dentro. Para você ser de dentro dessa cultura, você precisa de alguns passos, você precisa provar algumas coisas, sabe? É, e eu acho que isso é importante manter em vista, mano, porque é o que faz a gente ser a gente, mano. É o que faz a gente ser a gente, é o que deu um rumo, né? É o que deu profissão, inclusive, para vários de nós, que alimentou as famílias de vários de nós. E mudou a trajetória de muita gente, possibilitou que o rap chegasse a ter esse pacto social de ser um letramento, como diz Sérgio Vaz, fez com que o rap se Então, tornasse essa poesia que é. Então não é simplesmente um gênero bonito que atiça e faz as pessoas dançarem, que por si só já seria muito, mas é realmente uma escola de vida. E se a gente começa a distanciar, a gente começa a fazer esse ruído, essa quebra de corrente que põe a perder toda uma cultura gerada com muito esforço, com muito desgaste, com muitas mortes. Muitos MCs, muitos rappers ou foram presos ou foram mortos pela polícia por estarem realmente desafiando as leis. Então a gente não pode simplesmente tratar como só uma maneira de ganhar dinheiro porque esvazia toda a caminhada. Rashid, o tempo está acabando e eu não queria terminar de falar, fazer essa entrevista sem passar um pouquinho mais por outras faixas do teu álbum, especialmente uma muito bonita e muito emocionante que eu acho que precisa virar referência, que é Criado por Mulheres, que tu faz uma linda homenagem não só à sua avó, já citada nessa entrevista, sua mãe, a sua companheira, sua sogra, enfim, são várias mulheres que passaram pela sua vida e que você vai lá e se ajoelha para dizer, cara, como eu aprendi com essas pessoas. Conta um pouquinho mais sobre essa composição, da onde que ela veio, de que maneira que tu achou que era importante. eu acho que essa letra, ela é meio que a síntese dessa ideia toda também, sabe? De você reconhecer o que te fez ser você. E aí, enquanto outras músicas fazem essa ode aí à cultura hip hop. Essa faz essa ode a essas mulheres da minha vida, né? Que são as pessoas que me fizeram ser quem eu sou e chegar onde eu cheguei. Eu aprendi tudo com essas pessoas, tá ligado? Eu tive meu pai vivo e ele e minha mãe separados desde que eu era muito novo, então a gente teve um relacionamento um pouco truncado em alguns momentos melhores, outros momentos, mais, enfim, né? Uma relação mais deteriorada. Depois que meu filho nasceu, a coisa melhorou muito, e aí ele falece, né? 2 anos depois que meu filho nasceu. É, então eu fui basicamente formado por essas e outras mulheres que eu não acabei não citando. Então, eu não sei nem dizer se é uma carta de agradecimento, se é uma homenagem, se é uma forma de dizer eu vi tudo, eu vi, eu sei, e eu, sabe, mas é algo que eu precisava colocar para fora, externar e para demonstrar que nada passou, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, nada passou em branco. Não, estive atento esse tempo todo. E aí eu faço essa ode tanto às mulheres da minha família de sangue quanto às mulheres da minha família de rua, né? Que são as mulheres do rap, que são as que me formaram também, cara. Tanto as mais famosas ali como a Negra Lid, Nadi, Chariline, Camila, Giza, quanto a outras pessoas que fizeram história cantando muitos dos refrões do rap do Brasil, fazendo backing vocal para muitos grupos do rap no Brasil, outras pessoas que tiveram grupo em outro momento e pararam com esses grupos em algum momento, foram fazer outras coisas da vida, porque a vida também tem suas curvas aí, suas encruzilhadas, porque aí a gente consegue evitar o fenômeno da pessoa que escuta Racionais só enquanto peça de entretenimento e tem a sua identidade formada por Pablos Marçais da vida e Nicolas Ferreiras, sabe? Isso é uma anomalia completa dentro do público da cultura hip hop, da música rap, né? Na verdade. E a gente tem isso hoje.
Então, eu acho que fazendo esse tipo de coisa, a gente colabora para que essa ideia se dissipe, né? As pessoas comecem a entender o que que é de verdade a base da cultura e a quem a gente deve agradecer, para quem a gente deve olhar, em quem a gente deve se inspirar. O rap tem uma dívida com as mulheres? Ah, tem, né? Tem com certeza, porque, ah, cara, quando a gente olha, assim, eu vou fazer 40 anos daqui a pouco, eu tenho 38 anos, e todas as gerações à minha volta, duas gerações para frente e duas gerações para trás, somos todos de famílias de matriarcas, né? Todos de famílias de mãe solteira, de mãe solo. Porque o pai, ou porque alguns casos são menos, vamos dizer assim, menos graves, como o meu, com os pais se separaram e ainda tem uma convivência com o pai, mas a maioria deles, porque o pai sumiu, porque o pai faleceu, porque o pai fugiu, tá ligado? Então, fomos todos criados por elas, né? O rap tem uma dívida enorme com as mulheres, uma dívida enorme. E fora tudo isso, ainda há o reconhecimento tardio, né? Que ainda nem veio do jeito que deve vir, para falar a verdade. O bom é que o rap tem uma trajetória gigante, então tem muito tempo para realmente fazer as pazes e mostrar todo o devido valor da contribuição das mulheres para chegar onde chegamos e todo esse espaço. Muito obrigado por esse tempo, parabéns por esse trabalho, bons voos com teu novo álbum, Cumulonimbus, desfilando na praça. Tenho certeza que a gente vai se encontrar na praça mais uma vez para celebrar esse álbum. Já já a gente volta para conversar mais sobre os impactos que tu está sentindo. Obrigado, meu amigo. Obrigado, meu irmão. Obrigado a todo mundo que está na sintonia aí. Valeu pelo espaço para falar sobre o disco. Obrigado pelo respeito, espaço para falar sobre a cultura também. Ouçam o disco, né? Para quem está ouvindo nossas ideias, ouçam o disco lá e me digam depois aí em algum lugar, na rua de preferência, mas nas redes também vale o que acharam. Conversa Bem Viver com Lucas Salum.